Fala galera, sou Fabriel Mendes, sou personal trainer e nessa série de vídeos eu vou mostrar para você como você pode potencializar seu tratamento, de correção da sua escoliose com um treinamento específico de musculação. Nessa série de vídeos eu vou mostrar para você que sim, é possível você conseguir tratar sua escoliose com musculação e digo mais ainda, você pode atingir um corpo desejado, aquele corpo estético que você tanto sonha com um tratamento específico com a musculação, tá? Ali onde você vai conseguir desenvolver a sua musculatura, onde você vai conseguir ter uma harmonia no seu corpo que você vai estar tão satisfeito com isso que você vai ficar livre, vai ficar tranquilo para você conseguir mostrar o seu corpo, colocar um biquíni, colocar uma sunga, poder ir para a praia, poder fazer todas as coisas que você sempre sonhou. E eu tenho certeza que com um treinamento específico de musculação você vai conseguir atingir isso. Com o desenvolvimento desse treinamento específico para pessoas com escoliose, eu tenho certeza que você vai conseguir atingir vários objetivos, tá? Entre eles, você vai conseguir entender que a musculação, ela é sim uma modalidade esportiva onde que uma pessoa escoliótica ela pode sim estar indo, tá? A pessoa com escoliose, ela também pode sim ter um treinamento de alta intensidade. Você já pensou em competir alguma vez? Só porque você tem escoliose, eu tenho certeza que às vezes você pensou que isso não era possível. Mas sim, com a musculação você pode ter essa mentalidade que isso é possível sim. Ter um treinamento de alto rendimento feito antes com uma ótima base de um treinamento específico para essa escoliose. Eu tenho certeza que com esse treinamento específico que eu vou estar mostrando para você, passo a passo de como se deve fazer, não só a parte de musculação que você vai perceber que você vai conseguir fazer, mas eu tenho certeza que a sua autoestima também você vai conseguir resgatar ela. E uma pessoa com autoestima elevada, eu tenho certeza que ela consegue conquistar muitos outros objetivos. Ela consegue se socializar mais com a sociedade, ela consegue fazer coisas que antes ela pensava que ela não conseguia. E com esse método de musculação específico que eu vou estar ensinando para você, eu vou conseguir mostrar para você uma outra fase da sua vida que antes você não conhecia. Eu tenho certeza que com esse método de treinamento que eu vou estar te apresentando para você, você vai conseguir alcançar todos esses objetivos. Ah, Fabriel, mas como que você tem tanta certeza que esse treinamento pode dar certo para mim que tem escoliose? Tá? A resposta é super simples, tá? Eu consegui desenvolver esse treinamento específico para pessoas com escoliose porque eu estudei isso na literatura, eu busquei isso em artigos, vendo como é escasso a parte de treinamento específico para pessoas com escoliose nas redes sociais, em internet, em outras coisas que a gente pode buscar. E com esse treinamento específico que eu consegui desenvolver, eu apliquei em mim mesmo. E eu consegui colher ótimos resultados, onde hoje eu consigo sim ter ótimos treinamentos na parte de musculação e alto rendimento, onde eu consegui sim chegar na parte de competição e conseguir conseguir conquistar um êxito muito bom em relação a isso, coisa que antes eu duvidava muito que eu poderia chegar. Coisas que eu não sonhava muito e com um treinamento específico eu consegui alcançar sim, tá? Muitas vezes a gente vê sim treinamentos não, mas a parte de tratamento da escoliose partindo tanto de um médico ou de um fisioterapeuta, onde ele vai ter uma metodologia que ele vai passar para você, você vai seguir aquela metodologia até certo ponto. E até certo ponto é muito bom, isso vai servir de uma base excelente para você. Mas nós também não temos que ser hipócritas de falar que esse tratamento ele vai só até a parte de fisioterapia. Não, essa parte de tratamento ela vai chegar muito mais além da fisioterapia, que é aí que eu vou entrar com esse treinamento para você. É essa parte, essa transição que é muito importante, que eu vou apresentar para você a eficiência dele. Tá? Então, a gente consegue entender e fazer uma linha que a parte do treinamento, de tratamento, ela vai sim da fisioterapia e ela faz essa transição para musculação. Com essa transição para musculação, você que tem um grau de escoliose leve, você que tem um grau de escoliose moderado, que vai ser necessário fazer uma avaliação com um profissional de educação física, vai poder direcionar você se você vai sim conseguir fazer esse tratamento, esse treinamento para pessoas com escoliose. Tá? Bom, então esse treinamento ele é destinado para você que tem um grau de escoliose leve. Tenho certeza que ele vai amenizar e quase zerar o seu grau de escoliose. Pessoas que têm um grau de escoliose moderado, Fabriel, posso fazer? Pode fazer sim, tá? Mas, a gente coloca um parênteses aí, você precisa passar por uma avaliação com um profissional da área de educação física para ele poder direcionar você em relação a esse treinamento. Você pode fazer ele, mas com um direcionamento um pouco mais específico para você em relação a isso. Você precisa ter um acompanhamento um pouco mais próximo.
tá? O seu grau de escoliose ele tem que ter muito mais cuidado do que um grau de escoliose um pouco mais leve, digamos aí, tá? Então, esse treinamento para correção de escoliose, ele vai ajudar você em muito. Nessa transição, você vai conseguir passar por isso, vai começar a treinar, passar pela fase de adaptação do treinamento de musculação, que é muito importante, e a partir daí você vai começar a fazer um treinamento um pouco mais de alto rendimento. E a partir daí vai no seu sonho. Se você tem vontade de chegar um dia num palco, se você tem vontade de manter uma estética um pouco mais de atleta, você pode conseguir chegar nisso sim um dia. Tem muitas pessoas que podem falar que não, mas eu tenho certeza que com esse treinamento eu vou mostrar para você uma outra fase de uma pessoa com escoliose, onde ela consegue ter uma liberdade, que ela consegue ter muitas coisas que vão agregar na vida dela. Eu falo isso porque eu passo por isso diariamente. Eu consigo atingir muitas coisas que eu não conseguia antes depois que eu consegui fazer todo esse treinamento, toda essa parte de fortalecimento específicas para uma pessoa com escoliose. Bom, eu entendo muito as dores, né, sobre o sofrimento de uma pessoa com escoliose. E entendo muito também a parte de quando ela tem essas dores, ela não sabe como ela deve proceder para conseguir resolver esse problema. Bom, eu comecei a sentir muitas dores nas costas, comecei a sentir uma dificuldade em fazer certas coisas no meu dia a dia, quando eu tinha por volta dos meus 14 anos de idade, que foi quando eu comecei a trabalhar, né? Lógico, uma pessoa que vem de família simples, ela precisa buscar todo o esforço, ela tem que trabalhar, tem que começar cedo para conseguir conquistar as suas coisas futuramente. E comigo também não foi muito diferente. Vim de uma família simples, onde meus pais sempre tiveram que trabalhar para poder conquistar as coisas pra gente. E logo quando eu vi que eu tinha capacidade de começar a trabalhar, comecei a fazer isso em um supermercado aqui da minha cidade. Trabalhava como um repositor. E todo mundo sabe, né? Um repositor ele acaba fazendo muita força para poder carregar sacos e caixas e fardos de muitas coisas para poder fazer a reposição na parte das gôndolas do mercado. E comigo, com 14 anos de idade, onde a gente está em uma fase de crescimento, eu trabalhava numa parte onde tinha que repor sacos de arroz, né? E cada fardo aí de saco de arroz ele gira em torno de mais ou menos 50 quilos. Imagina um menino de 14 anos carregando 50 quilos em cima do ombro. Isso é uma coisa que, eu não sabia, mas isso é uma coisa que acabava sendo muito nítido que ia dar um problema futuramente, né? A gente sabe que uma pessoa com escoliose idiopática, a gente não consegue identificar a origem dela, né? Mas eu tenho certeza que com o período que eu trabalhei no supermercado, que eu fiz muita força, eu comecei a sentir muito mais dores, onde eu ia para a escola, carregava mochila pesada, e no meu dia a dia eu comecei a ter um pouco mais de dificuldade para respirar quando eu fazia muitas coisas que eu ficava ofegante. Então, desde aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de estranho nas minhas costas. Eu tentava me alongar, tentava fazer muitas coisas, mas acabava não adiantando muito, né? Com o tempo, meu pai ele sofreu um acidente, eu tive que acabar parando, né, com o meu trabalho para poder estar cuidando dele, né? Era uma coisa que na época eu tinha que fazer, não tinha uma outra opção porque a gente não tinha condições de pagar uma pessoa que cuidava dele pra gente, então eu tive que abrir mão do meu emprego para poder estar fazendo isso, né? E com o tempo também, tinha que com 15 anos de idade, 14 anos e meio, 15 anos de idade, eu tinha que carregar meu pai, que pesava mais de 100 quilos, né, nas costas, não apoiado, para poder dar banho, para poder levar de um lado para o outro, porque ele não conseguia andar sozinho. E isso, consequentemente, foi agravando o meu quadro de escoliose, até eu sentir muita ardência, sentir muito incômodo de eu ter que deitar na cama, às vezes, para poder dar uma relaxada nas costas, porque isso me incomodava demais, né? Com o tempo, acabou acontecendo de uns anos depois, a gente veio a perder o meu pai por complicações do problema que ele teve. A partir daí, voltei para o meu trabalho, que era no supermercado, fui convidado a estar voltando a trabalhar de novo. E daí então comecei a voltar para as minhas funções de repositor, de trabalhar, de carregar peso e tudo mais. E consequentemente isso foi só agravando, essas dores foi só agravando, ter mais problemas e mais problemas, até que um dia eu cheguei no meu encarregado e pedi para ele estar me trocando de setor, porque eu não aguentava mais as dores. Eu não sabia como fazer isso, para algum tipo de tratamento, quem eu poderia procurar, faltava muita orientação em relação a isso. Foi então que eu tive que mudar de setor, fui para um setor muito mais tranquilo, digamos aí, de se trabalhar, mas, né, passou os anos e tudo mais com o trabalho,
todo adolescente, né, ele acaba passando pelo quê? Pela fase de alistamento e pela fase também do serviço militar obrigatório, né? Foi então onde eu tive que me alistar para as Forças Armadas. Eu acabei sendo convocado para estar indo para as Forças Armadas, especificamente pro Exército Brasileiro, tá? Lá no Exército Brasileiro, no período básico aí, nem muitas pessoas sabem porque nem todos foram, né? Foi uma experiência de vida muito boa para mim, isso eu não nego, mas a parte do treinamento do primeiro ano de um recruta é muito pesado, né? A gente carrega muito peso, a gente carrega mochilas pesadas por marchas de 12, 15, 20 quilômetros, a gente usa um armamento muito pesado para tirar o serviço de guarda ao quartel. E tem outras coisas desgastantes, onde também nesse período de exército eu fui atleta, eu fui uma atleta da modalidade 4x100. Então é uma modalidade de muito impacto, mas como eu não sabia do problema que eu tinha nas costas, eu pratiquei essa modalidade, treinei, fui atleta, ganhei muitas coisas lá dentro do exército com provas e Olimpíadas militares aí. Uma coisa muito boa para minha vida, que foi aí onde eu descobri o amor pelo esporte, que foi onde eu comecei a estudar um pouco mais a possibilidade de futuramente chegar a uma faculdade de educação física. Com o tempo, comecei a estudar e começar a pegar tanto gosto que eu abri mão do meu serviço militar, também devido às dores que eu passava, que era uma coisa que eu comecei a perceber, que eu deveria eliminar certas coisas da minha vida se eu quisesse ter uma vida saudável nos meus 40, 50 anos de idade, podendo andar sem a ajuda de uma bengala, sem a ajuda de um andador, ou sem precisar fazer alguma cirurgia para correção de alguma coisa das minhas costas, porque com a maturidade eu comecei a identificar que as minhas costas elas já não estavam tão retas assim, como quando eu colocava uma camisa que eu ia sair, eu não conseguia ajeitar a minha camisa dos dois lados de uma forma igual. Então eu comecei a pegar nesses mínimos detalhes coisas que eu poderia falar que eu deveria ter algum tipo de desvio nas costas, mas ainda eu não tinha o conhecimento suficiente para poder buscar onde eu deveria fazer esses tratamentos, com quem eu deveria me orientar para chegar até onde eu precisava para conseguir começar um tratamento mais rápido possível, porque nesse ponto eu já estava passando da época de começar a fazer isso, porque normalmente a gente deve fazer isso com a fase do estirão, que é a fase da adolescência, que é uma fase muito mais apropriada para conseguir fazer isso, que é onde nosso corpo ele vai responder com muito mais facilidade, né? Então, abandonei as forças militares, fui para o trabalho civil, no caso, né? Trabalhava numa transportadora aqui na minha cidade, o que eu tive que fazer? Trabalho com coisas pesadas também. Trabalhava numa parte de almoxerifado, onde eu tinha que carregar caixas pesadas, peças de caminhões pesadas, cilindros de oxigênio pesadíssimos. Então foram coisas assim que o serviço pesado ele sempre esteve andando ao meu lado, né? E aí eu comecei a fazer faculdade, fiz meu primeiro ano de faculdade trabalhando nessa empresa, essa transportadora ainda. No meu segundo ano de faculdade tive que abrir mão também desse emprego para poder dar continuidade nos meus estudos, né? Foi aí que eu comecei a investir mais na minha profissão, comecei a procurar lugares para poder estagiar, comecei a dar aula de natação, auxiliar, né? Auxiliando, dando aula de natação. Depois de um período comecei também a auxiliar, sendo auxiliar nas salas de musculação. E eu comecei a treinar também com um pouco mais de frequência, né? Eu treino desde os meus 12, 11 anos de idade, mas nada tão sério assim. Nesse período que eu entrei na faculdade, eu comecei a treinar com muito mais intensidade, comecei a treinar um pouco mais, com muito mais frequência e muito mais consciência. Foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha dificuldades para fazer certos exercícios. E isso me deixava muito frustrado, porque os meus amigos que treinavam comigo, eles conseguiam treinar com muito mais peso, conseguiam fazer exercícios com muito mais facilidade, que era coisa que eu não conseguia. E então, no meu primeiro ano de faculdade, um dia a gente fazendo uma aula lá de alongamento, a minha professora ela conseguiu identificar uma escoliose na hora que a gente fez um teste de Adams. Então, com esse teste de Adams, eu consegui identificar esse desvio que eu tinha nas costas. Desde então, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a buscar o conhecimento por mim mesmo, porque eu comecei a ver que não tinha nenhum tipo de conteúdo que seria plausível a tal ponto de eu conseguir resolver o meu problema, né? Então eu comecei a perguntar para os meus professores, comecei a ler, comecei a buscar coisas que eu consegui encontrar muito na área da fisioterapia e da área da medicina, mas faltava muito na área da educação física.
Foi aí então que eu comecei a ter essa ideia. Eu falei assim, poxa, eu preciso, com base nos meus estudos, ter esse conhecimento próprio e desenvolver algum método, algum tipo de treinamento, alguma coisa que pode me ajudar. Foi então que, com base em ter muita ajuda de professores e com base na minha curiosidade, na minha capacidade de buscar o conhecimento, eu comecei a desenvolver essa parte de treinamento, essa parte de correção postural, essa parte de respiração, parte de treinamento com cargas específicas, em dias específicos, com grupamentos musculares estrategicamente compostos ali na parte de treinamento para que eu conseguisse atingir aquilo que eu precisava, que era uma correção na minha postura, um fortalecimento para que eu não conseguisse sentir mais dor e, mais ainda, atingir um corpo estético onde eu conseguiria me sentir confortável, que até então eu não conseguia tirar uma camiseta, colocar uma sunga, estar num parque aquático com tranquilidade, porque eu era muito magrinho. E sendo muito magro, o desvio das minhas costas ficava muito em evidência. Então, isso eu vim buscando também a parte estética. A gente não pode ser hipócrita o suficiente de falar, Fabriel, eu só quero um tratamento para eu resolver a dor nas minhas costas, eu corrigir a minha postura e tá tudo certo. Não, a gente tem que entender que a parte estética ela também é muito importante. Você ter a capacidade de poder sair, de você colocar uma roupa onde você vai se sentir confortável, de quando você estiver no seu momento íntimo, até com o seu parceiro, com a sua parceira, você ter aquela tranquilidade, ter aquela autoestima boa, né, que você fala, pô, eu sou satisfeito com o meu corpo, né? Então, em cima de tudo isso, eu comecei a desenvolver todo esse método e eu comecei a treinar, comecei a fazer musculação e eu comecei a perceber que o meu corpo ele começou a desenvolver de uma maneira muito positiva. Foi aí então que, com a musculação, eu comecei a criar gosto pela parte de treinamento de alto rendimento, que seria a parte do fisiculturismo. Aí eu me perguntava sempre assim, poxa, mas será que um dia eu vou conseguir chegar nesses caras gigantescos aí que pesa mais de 100 kg e ter um corpo estético perfeito desse jeito aí? Foi aí que eu comecei a perceber que sim, eu poderia ser capaz sim, a partir do momento que as minhas dores elas começassem a ser amenizadas, que eu conseguisse aguentar uma carga de treinamento um pouco mais pesada. Então, com a orientação de um treinador, tá? Com a orientação de um treinador que tinha consciência do que eu poderia e não poderia estar fazendo, e em cima daquilo também que eu desenvolvi da parte do treinamento, a gente tendo uma conversa, tendo uma avaliação muito minuciosa, eu passando para ele os meus problemas, ele falando daquilo que eu poderia estar fazendo, eu passando o meu ponto de vista e a gente trocando essas informações, onde dois profissionais da área de educação física, a gente conseguiu traçar um plano onde eu consegui treinar em alto rendimento, consegui desenvolver um protocolo de preparação, onde eu consegui entrar pela Federação IFBB de São Paulo e eu consegui também desenvolver, tanto entrando na parte do campeonato de estreantes e da parte também no campeonato também do Campeonato Paulista, onde eu consegui pegar boas colocações perto da quantidade de atletas que tinham. Então esse desenvolvimento muscular ele veio acontecendo até os dias de hoje, onde eu consigo ter uma ótima postura, eu consigo ter ótimos treinos na musculação e aonde também hoje eu consigo traçar novas metas, onde eu estou desenvolvendo todo esse programa de treinamento, onde eu vou estar ajudando mais pessoas a chegar onde eu consegui chegar um dia. E isso também, com a musculação, hoje eu consigo traçar também possibilidades para eu voltar a competir ano que vem, eu saber que eu tenho capacidade para conseguir chegar onde eu sonhei um dia chegar. E com o treinamento da musculação, onde eu consegui fazer as coisas de uma forma muito corretas, coisas direcionadas e específicas para as minhas necessidades. Então, em cima de tudo isso, pô, eu já passei vários venenos já em relação à vida aí na parte estética, pô, quando eu era mais novo, queria chegar naquela menininha bonita, mais perto dos meus amigos que tinham um corpo muito mais apresentável do que eu, pô, acaba ficando sobrando sempre, tá? Isso é uma coisa boba? Pô, pode ser uma coisa boa para muitas pessoas, mas isso marca a vida de outras pessoas. Isso marca negativamente a vida de outras pessoas, como forma da pessoa não conseguir ter uma autoestima a tal ponto de conseguir fazer isso, chegar numa festa, aquela liberdade de poder chegar, sabe, conversar e tudo mais. Então, olha para vocês verem como que um treinamento ele pode atingir a sua vida de várias maneiras, né? Fabriel, mas você só aplicou em você?
Não, não apliquei só em mim esse treinamento, eu apliquei em alunos. Hoje eu sou um personal trainer, eu tenho, minha agenda ela é lotada porque eu faço esse treinamento específico. E muitas pessoas elas me procuraram a partir daquilo que eu apresentei com o meu próprio corpo, aquilo que elas conseguiram enxergar no meu próprio corpo, a minha capacidade de poder treinar, a minha capacidade de poder ter uma rotina de vida normal. Tá? Então, em cima de tudo isso, pessoas vieram me procurar, eu consegui aplicar esse método em algumas pessoas e elas também conseguiram ter resultados positivos. Então, eu tenho muitos feedbacks positivos de pessoas falando que mudaram a qualidade de vida delas a partir desse treinamento específico. Elas conseguiram ter uma vida normal, coisas que elas não conseguiam fazer antes, hoje elas conseguem fazer. Parte de treinamento, parte de outras modalidades também, parte de treinamento de impacto, como uma corrida, como um jogo de basquete, como a musculação propriamente dita. Então tudo isso, a parte do treinamento, ela acabou agregando na vida dessas pessoas. E isso é uma coisa muito positiva. Então a gente consegue ver como que essa engrenagem desse treinamento ela pode ajudar de diversas maneiras no nosso andamento da vida. Lógico, tem que sair de uma parte de um tratamento fisioterapêutico? Tem que sair da parte de um tratamento fisioterapêutico. Tem que sair de uma parte de um tratamento da área da medicina? Pode partir também da área da medicina, mas a gente tem que entender que sempre esses treinamentos vão discorrer na musculação. E a musculação bem aplicada para uma pessoa escoliótica vai dar muito resultado, sim, porque eu apliquei em mim e eu apliquei em pessoas que hoje também têm um êxito muito bom na parte de treinamento em outras modalidades esportivas também. Então, uma das pessoas que experimentaram esse treinamento específico para escoliose é o José Luiz, ele é um nutricionista, ele vai estar falando com você aqui agora. Tá? Ele tem um grau de escoliose leve na região tóraco-lombar, tá? Então ele vai estar falando com vocês todo o feedback positivo que ele pôde passar em relação a esse treinamento específico para escoliose. Muito obrigado, meu querido. Para quem não me conhece, eu sou José Luiz, sou formado pela Universidade Federal de Alfenas, na Unifal, e foi comecinho de 2019 que a gente começou a trabalhar junto na academia Estação Fitness. Começo de 2019. E pra cá a gente vai trocando bastante ideias sobre várias coisas relacionadas ao mundo do treinamento. E uma coisa que eu reclamava muito na época era com relação à estabilização em certos exercícios e a dificuldade que eu tinha com relação à execução de alguns exercícios específicos. E a escoliose acabou sendo uma coisa que a gente percebeu que estava incomodando, que vinha, na verdade, há muitos anos, e a gente fez um trabalho bem legal, a gente veio trocando ideia a partir disso, e a gente pode falar que melhorou muito. Não é uma condição que vai ser 100% tratável, mas dá para controlar bastante coisa, e hoje eu me sinto muito mais satisfeito. As dores são bem menos recorrentes, e isso traz um alívio absurdo. Então, em cima de todas essas comprovações de êxito na parte do treinamento da correção da escoliose, eu quero dividir tudo isso com você, porque eu sei da dificuldade que hoje as pessoas têm de encontrar conteúdos na internet que possam ajudá-los. Então, em cima disso e passando também, vivenciando toda essa dificuldade, eu quero dividir isso com você, tá bom? Bom, é muito normal também, quando o indivíduo ele chega no ambiente de musculação dentro da academia, ele procura por um personal para que esse personal possa dispor desse serviço para ele. E quando ele passa para o personal que ele tem uma escoliose, que ele precisa de um tratamento, de um treinamento um pouco mais específico, o personal ele acaba saindo um pouco fora porque muitas vezes falta esse conhecimento, falta essa capacidade para o profissional para ele estar atendendo esse público. Na faculdade a gente consegue ver uma parte de treinamento específico para as pessoas com escoliose, mas de uma forma aprofundada a gente não consegue ver, não dá tempo da pessoa conseguir ver isso. Então, em cima dessa escassez de conhecimento que muitas vezes nós vemos na faculdade, eu fui buscar, de uma forma individual, onde eu busquei conhecimento indivíduo sozinho, eu vi conhecimento também de outros professores que eu perguntei e fui atrás. Então, em cima de tudo, analisando toda a situação, vendo como o mercado hoje ele é muito escasso em relação a isso, eu consegui desenvolver esse treinamento específico que eu tenho certeza que vai ajudar você no seu problema. Bom, existem meios para o tratamento da escoliose. Uma pessoa com um grau de escoliose severo, ela vai ter que apelar para a parte médica, onde o médico ele vai estar fazendo a cirurgia da correção da postura, da coluna dela e tudo mais. E em algumas situações pode ser que não fique 100% corrigido isso.
No Pilates, uma pessoa que tem um grau de escoliose moderado para até, dependendo de algumas situações mais severas, pode ser a solução também para o começo do tratamento, ou tanto no Pilates ou na parte do RPG. Uma pessoa com grau de escoliose um pouco mais leve, mais tranquilo, a musculação ela já pode ser o tratamento inicial, tá? Então, a transição de todos esses tratamentos acabam discorrendo sempre na musculação, onde o indivíduo ele vai chegar na academia, ele vai perguntar para o personal como que funciona o treinamento e tudo mais, e o personal ele vai simplesmente falar, na maioria das situações, olha, a gente vai fazer um fortalecimento específico nas suas costas e a gente vai conseguir resolver seu problema, mas isso não é verdade, tá? Para você conseguir fazer um bom trabalho, uma boa correção de um quadro de escoliose, não é necessário você fazer exercícios direcionados somente para as costas, é necessário você fazer um fortalecimento da parte de glúteo, um trabalho específico na região de quadríceps, reto femoral, ilho-psoas, parte de core também, que é a parte de fortalecimento abdominal, fortalecimento lombar. Dependendo da situação, você precisa entrar com um tratamento odontológico também, tá? Porque isso também pode refletir na parte da escoliose do indivíduo, tá? Identificação também de correção na pisada, isso também pode estar interferindo. Então, o treinamento que eu desenvolvi, ele vai englobar tudo isso que você precisa corrigir. Lógico, né? Tirando a parte de do tratamento odontológico, que acaba fugindo um pouco da minha função. Mas toda a parte de treinamento, de musculação específico para uma pessoa que precisa ter a correção da escoliose, eu vou estar oferecendo isso de uma maneira muito simplificada e objetiva, onde você vai precisar fazer e você vai conseguir conquistar o seu objetivo. O treinamento, ele vai ajudar ao indivíduo ele conseguir desenvolver a consciência corporal dele, ele vai conseguir também, através da musculação, atingir uma hipertrofia, que com essa hipertrofia o indivíduo ele vai conseguir ter uma segurança na sua postura, e dessa maneira, consequentemente, a correção ela vai começar a acontecer. Conforme vai acontecendo o desenvolvimento muscular, esse músculo vai envolvendo a sua coluna e ele vai conseguindo direcionar a sua coluna de uma forma muito mais reta. Então, toda a parte do treinamento de musculação ele acaba entrando como parte e ponto principal com finalidade da hipertrofia, que com a hipertrofia de uma forma direcionada em músculos estratégicos, isso sim vai fazer com que você consiga corrigir e muito a sua postura em relação à escoliose. Bom, então muitas pessoas podem chegar e perguntar, Fabriel, olha, eu não tenho escoliose, mas eu posso estar fazendo esse treinamento seu? Bom, nesse caso, eu estou fazendo um treinamento direcionado somente para as pessoas que já têm um diagnóstico comprovado de que tem escoliose. Esse treinamento ele já é específico para a correção da escoliose. Então, dessa forma, o que seria mais aconselhável? Você procurar um médico onde ele irá fazer um exame de imagem e dessa maneira você vai conseguir diagnosticar se você tem escoliose ou se você não tem escoliose. Se você tiver escoliose, aí você vai precisar saber qual é o grau da sua escoliose e a partir daí você vai conseguir entender e saber se você pode seguir esse treinamento ou não. Bom, também existem pessoas que passam com um médico e o médico acaba restringindo ela de poder estar praticando a musculação. Aí provavelmente ele vai falar, você tem um grau de escoliose leve, ou você tem um grau de escoliose moderado, ou você tem um grau de escoliose severo. Para que isso aconteça, de um médico chegar para você e falar assim, você não pode fazer a musculação, isso é muito difícil acontecer. Tá? Lógico, se tem um grau de escoliose severo, você vai precisar fazer a cirurgia de correção, mas logo depois da cirurgia de correção, você vai sim poder fazer a musculação de uma forma um pouco mais direcionada, de uma coisa muito mais específica, sim, mas você vai poder fazer a musculação. Então, o aconselhável é sempre você procurar uma segunda opinião. Você está tirando uma segunda opinião, perguntar como pode ser feito. Ah, Fabriel, mas como que eu faço isso? Bom, então eu vou estar mostrando aqui hoje para você o passo a passo que você precisa fazer para trilhar e a gente conseguir chegar no segundo vídeo dessa série, onde eu vou estar apresentando para você de uma forma um pouco mais aprofundada o treinamento em si, como que ele funciona, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo que você precisa fazer. Para você que não sabe ainda se você tem escoliose ou não, então eu vou estar disponibilizando para você um vídeo no meu site,
onde eu vou mostrar detalhadamente para você o método que você vai usar para poder identificar se você tem escoliose ou não. Lógico, você não vai usar esse teste como base para falar agora a partir desse teste eu vou fazer um tratamento assim, assim, assado. Não, você vai ter uma ideia se você tem escoliose ou não. E em cima dessa ideia, você precisa procurar um médico que de preferência seja um ortopedista especialista em coluna, tá? E quando você conseguir marcar essa consulta com ele, você vai chegar para ele e explicar para ele todo o seu problema, explicar para ele as dores que você sente, o que te limita essas dores, o que você sente, e em cima disso ele vai com certeza pedir um exame de imagem para você, para ele conseguir identificar onde é essa escoliose, o grau que essa escoliose é, tá? Então, quando você pegou e fez o exame de imagem, você levou para o seu médico, ele fez o diagnóstico, ele vai falar para você se é um grau de escoliose severo, se é um grau de escoliose moderado ou se é um grau de escoliose leve, tá? Então, se é um grau de escoliose pesado, né, um pouco mais acentuado, aí no caso, mais severo, você vai, na maioria das vezes, vai ser necessário uma cirurgia, né? Você vai precisar ter uma intervenção cirúrgica, onde esse médico já vai te orientar de tudo aquilo que você precisa fazer, os cuidados pré e pós-cirúrgicos também, todo o acompanhamento, tá? Se é uma pessoa que tem um grau de escoliose moderado, aí você pode ter o risco desse grau de escoliose ele ser sim cirúrgico ou ele poder ser corrigido através do tratamento, tá bom? Então você vai ter que ter essas duas opções aí no caso, né? A pessoa que tem um grau de escoliose um pouco mais leve, tá bom? Então ela vai poder normalmente fazer um tratamento de pilates, fazer um tratamento de RPG ou tratamento de musculação, tá bom? Então esse acaba sendo o passo a passo que você precisa trilhar, tá? Para você conseguir chegar nesse diagnóstico, passar com o médico, ter esse exame de imagem em mãos, o médico ele está fazendo um diagnóstico para você daquilo que é a sua escoliose, onde ela está situada, se é um grau de escoliose em S, se é um grau de escoliose em C, também, isso também é muito importante, que vai julgar muito também no tratamento do indivíduo, tá bom? E depois de você ter esse diagnóstico, você vai ser direcionado para a cirurgia, ou para o RPG, ou para o Pilates, ou para a musculação. Bom, então, acho que nosso tempo está se esgotando, esse vídeo está ficando um pouquinho longo, mas só para a gente recapitular. Então, vou deixar na sequência um vídeo para vocês, onde eu vou mostrar, tá, de uma maneira bem prática como que você deve fazer esse teste de Adams. Lembrando, tá? O teste de Adams ele não é o suficiente para você ter uma coisa mais precisa do que a sua escoliose. Você precisa passar com o médico para você ter um exame de imagem, tá? Isso é de extrema importância e com esse laudo médico a gente possa conseguir partir para o próximo vídeo, beleza? Então, gente, uma coisa que eu peço muito para vocês, deixem os comentários aí daquilo que vocês estão achando, deixa o feedback aí, porque isso vai ser uma coisa muito importante para a gente conseguir direcionar mais ainda o nosso vídeo para você. Então, até o próximo vídeo e obrigado!